Olá, muito bom dia para você. Feliz quarta-feira, mais um dia poderoso, um dia abençoado que nós temos para fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas até então. Persiga isso em nome de Jesus todos os dias, fazer a diferença onde você for. E hoje, falando de coisa diferente, coisas importantes, quarta e quinta-feira temos o nosso projeto Casa Firme, que são 25 horas de oração e intercessão pela sua família. Então, vamos orar, escolha um horário, esteja na igreja se você pode, se você não pode, esteja pela transmissão. O meu horário é o primeiro das 7 da manhã com culto para os homens. Então, vamos buscar pela nossa família. Às 19h30 temos o culto para o cultivo familiar. Então, convide seu marido, a sua esposa, seus filhos e vamos juntos, unidos, orar pela nossa casa em nome de Jesus. E domingo temos o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Um propósito poderoso, onde todos aqueles, para mim, é um dos mais fortes, um dos mais intensos, na verdade, né? Onde nós ouvimos muitos testemunhos, porque às vezes, o que acontece, né? No começo do ano, é o projeto do nosso ano. Às vezes a pessoa vai, começa, desanima. A hora que chega no meio do ano, ela começa a ficar desesperada. Meu Deus, já passou metade do ano, preciso correr. Então a pessoa bota mais força, né? Mas não precisa ser assim. Uma vida que tem resultados é uma vida de consistência. Então, terminou os propósitos, a gente não diminui. Você não diminui o passo, você aumenta o seu passo, né? Então, cada vez estabeleça isso na sua vida, consistência, resiliência, em nome de Jesus, ok? E eu quero ler para você aqui a nossa palavra de hoje, que está em Atos 10, 27 em diante, que diz assim: Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que temem e fazem o que é certo. Essa mensagem é muito importante para nos trazer consciência. Deus não tem favoritismo. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Pedro estava com Cornélio, o italiano. E Pedro era muito religioso ainda. Pedro ainda tinha muitas crenças, muitos paradigmas do que é certo e do que era errado, do que era bom e do que era errado, do que Deus gostava e do que Deus não gostava. E Pedro precisava ser limpo, né? Precisava arrancar aqueles paradigmas para que ele pudesse ajudar outras pessoas. Ele achava que somente os judeus eram o povo diferenciado, né? E, na verdade, o Senhor mostrou exatamente o contrário para ele. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Então, o Senhor deu uma visão a Pedro que desciam animais considerados impuros pela religião. E Deus mandou: mate e coma, Pedro. Ele falou: eu não, Senhor. Eu nunca comi nada impuro. E o Senhor falou: quem deu a ordem? Foi Deus. Então ele falou: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E logo em seguida, ele foi chamado para ir na casa de um estrangeiro, de um gentio, de alguém que não era judeu. Então Deus mostrou para Pedro que é o que tem que mostrar para nós. Muitas vezes a gente fica com uma série de paradigmas, não, porque aquela pessoa faz tudo errado, ela vai para o inferno, eu vou para o céu. Não, isso é a cabeça de um cego, de um religioso cego. E a palavra está nos mostrando, Deus, ele não busca o povo de uma religião específica, ele busca um povo com um coração específico. Isso é muito importante a gente entender. Um coração que teme a Deus. Deus não está buscando aquele povo que tem aquela religião. Não, ele busca um povo que o agrada. Um povo que tem um coração do jeito que Deus gosta. Então, aqui o Senhor mostrou para Pedro. Pedro conhecia a palavra, conhecia a lei. Cornélio não.
Mas Cornélio ajudava, Cornélio ele era ofertante, Cornélio ajudava os necessitados, Cornélio tinha sede, ele tinha fome de Deus, só que ele não conhecia. O que eu tenho que fazer? Qual que é o certo? O que é certo? O que é errado? Ele não sabia, mas ele tinha um coração que queria agradar a Deus. Então é o que Jesus fala, né? Que as prostitutas e os publicanos estão entrando no céu e na frente daqueles que se achavam os maravilhosos, né? Que são os religiosos, sabia a Bíblia na ponta da língua, né? Então, Deus busca aqueles que estão com o coração. Claro que a gente tem que aprender a palavra. A palavra, como a gente leu esses dias, ela é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, né? Que ilumina os nossos passos. Então, se nós não queremos tropeçar, nós precisamos conhecer a palavra. Mas o que Deus encontra primeiro em nós? Um coração. A partir desse coração, nós vamos tendo a fome, vamos amadurecendo, vamos crescendo, como o etíope, né? Quando ele encontrou lá o homem de Deus, ele falou assim, eu estou lendo aqui, mas eu não tenho quem me explique, eu não sei, eu não estou entendendo isso daqui. E aí ele mostrou, eu não sei o que é certo, mas eu estou lendo aqui, do que está falando isso, né? Então, a palavra é muito importante nós conhecermos, ler a Bíblia é muito importante, é fundamental, na verdade, nós termos a nossa bagagem, o nosso entendimento. Por que muitas pessoas são conduzidas para coisas erradas, para doutrinas diabólicas? Porque não conhecem, não buscam discernimento, fica lá naquela vida acomodada, deve ser verdade, é assim mesmo que... Não é assim. Aí muitos são levados. Por quê? Porque deixam. Porque fica num comodismo, fica numa estagnação, não expande a sua mente, fica naquele mundinho, né? E Deus não tem isso para nós. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. O Senhor nos mostra exatamente isso. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Mas eu posso ter um coração que tenha agradado mais a Deus do que você, ou você pode estar com um coração que tenha agradado mais a Deus do que eu. Mas Deus mostra claramente que não há favoritismo. Ele abençoou o judeu e ele abençoou o gentio. Mas a religião falava, não era bom que um se misturasse com o outro. Então como é que a palavra vai chegar se eu não me misturar? Paulo ia para todo mundo falar de Jesus. Pedro entendeu que ele tinha que ir para todos falar de Jesus. Nós, em todos os momentos, nós estamos falando de Jesus. E não necessariamente pregando a Bíblia, mas com a integridade, com o amor, com a sinceridade, com a generosidade, com as nossas obras. Nós mostramos Jesus, como nós falamos recentemente. Nós somos cartas vivas, as pessoas estão vendo Jesus, estão lendo a Bíblia através da sua vida. Porque quando a pessoa sabe, o fulano é crente, o que a pessoa... Pode ter um ateu e um crente, ela espera que o ateu espera que o crente tenha uma atitude diferente. É curioso isso, né? O ateu não diz que não acredita em nada, mas por você falar que você é cristão, ele já espera que a sua postura seja muito melhor do que a dele. Você não diz que tem um Deus, você não diz que você que vai para o céu, você não diz que para você vai ser tudo diferente, então você tem que ter uma postura diferente. E está certo. Nós precisamos ser a diferença. A luz e o sal que o Senhor Jesus nos fala. Então, tome as suas decisões. Se abra. Quebre os seus paradigmas. Seja uma bênção na vida das pessoas. Não fique julgando. Não, aquela pessoa dá muito trabalho. Não quero, não. Okay? Bom seria, né? Que todo mundo quisesse Jesus e fosse bacana, fosse gentil, fosse honesto, tá? Mas não é assim. A gente chega em Jesus todo torto, todo bagunçado, com as ideias, com o caráter deformado. Então é aquela lapidação, aquela coisa. Não chega todo mundo, ai, que maravilha, ai, Jesus, falando de Jesus, ai, Jesus é maravilhoso. Não. Chega cheio de vícios. Vícios de linguagem, vícios de hábitos, vícios de pensamentos, de reagir às situações, ou seja, uma série de paradigmas que a gente precisa ir quebrando essas fortalezas. Então, vamos dar oportunidade a outras pessoas, como o Senhor mostrou que Pedro tinha que dar oportunidade para Cornélio. Então tinha lá um homem que tinha sede, tinha fome de Deus, mas ele não sabia como fazer. Então, seja esse instrumento abençoado na vida das pessoas. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença
Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por essa grande e bela oportunidade que nós temos nesse dia para fazer a sua vontade, para buscar, para crescer, para sermos bênção na vida dos outros. Eu peço, Senhor amado, que haja aqui sabedoria e entendimento da parte de cada um de nós, para que nós tenhamos aqui a capacidade de te ouvir, de entender, de sermos bênção, meu Pai, generosos, de sermos luz na vida das pessoas, que a gente venha levar transformação através da nossa vida, da nossa mensagem, Senhor, da nossa postura, que nós não tenhamos aqui crenças limitantes, paradigmas, meu Pai, do que Deus gosta, do que Deus não gosta, que nós tenhamos a atitude que o Senhor espera de cada um de nós, uma atitude de santidade, de amor, de generosidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, por essa mensagem, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.